Eu ia começar com um bom dia, mas o dia não tá bom. Por quê? Nosso querido Jacques Wagner, né, o líder do governo ali no Senado, né, do PT da Bahia, ele propôs aí um aumento de impostos, um aumento de arrecadação com aumento de juros sobre capital próprio de 15% para 20%, impactando todo mundo aí que recebe dividendos, que lutou para comprar a sua parte societária. E, além disso, outras 7 medidas, sendo uma delas um dos maiores absurdos que eu já vi. Vamos lá. O texto que ele propõe estabelece que recursos esquecidos nas contas de depósitos em instituições bancárias poderão somente ser reclamados até o dia 31 de agosto de 2024. Após esse período, o valor em questão se torna parte disponível para o governo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não, ele. Eu não diria isso nunca. Basicamente, se você tem um valor esquecido, ou seja, um valor que você não está movimentando na sua conta bancária, um valor seu, se você não retirar até o final do mês agora, o governo pode pegar para ele. É isso. É uma boa forma de arrecadação. Dos mesmos criadores do Plano Collor, vem aí uma inovação maravilhosa aí do nosso querido... Roubo legalizado do dinheiro do contribuinte. Interessantíssimo essa proposta aí. Bom dia aí, Matheus. Bom dia não, olá. Oi. Sou o Matheus, consultor aqui da UVP. E ao meu lado também ele, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Matheus, Edson. Então, a gente ficou bem surpreso com essa notícia, né? São medidas bem alternativas mesmo de ter maior arrecadação ali por parte do governo atual. E fica bem estranho, né, a gente falar sobre isso, porque de fato a gente vê que a gente carece muito de informação, né? Então, às vezes aquelas famílias que têm maior vulnerabilidade social ali, não ter essas informações, então já carece disso, então é um problema também do Estado. Então hoje o governo, de certa forma, fazer isso também tá prejudicando essas famílias, né? Cara, é a mesma coisa de quando você vai sair com um grupo de amigos, comer um lanche, e aí aquele seu amigo bem magrelo, não consegue comer muito, fala assim, tá terminando de comer, e fala, você não vai comer isso aí não? Então daqui, passa pra mim. É o governo, só que com dinheiro da população. Interessante. Vamos lá, tem outras notícias além dessa notícia que deixa qualquer um puto com essa perspectiva do nosso querido Jacques Wagner, né? A empresa dona do M&M Snickers, né, compra a fabricante dos sucrilhos e também da Pringles, né? Olha que união interessante, né? Conglomerado surgindo. Um negócio aí de 36 bilhões de dólares, cara. A gente vai falar mais sobre isso. O PIB do Japão se recuperando com o aumento do consumo, né? Reforçando aí uma tese de alta de juros no país, que a gente vem comentando há um tempo, né? E também a Oi BR3, a empresa telefônica, revertendo um prejuízo e tem um lucro líquido aí na casa dos 15 bilhões no segundo trimestre. Você aí que tem Oi na carteira, eu não posso falar muito sobre a empresa porque seria uma recomendação ou não de compra, mas você que tem Oi na carteira aí, é um resultado interessante. Só não fico tão feliz porque a empresa não deu lucro operacional. É. Já vou adiantar isso aí. A Oi... Justamente, a gente colocou até essa notícia até para ter um lado mais educacional, porque a empresa teve efeitos não recorrentes, ou seja, efeitos não caixa ali, que de certa forma trouxe resultados aí de 15 bilhões. Então é isso, esse é o Suco Matinal, a gente vem com essa proposta de 8 novas formas de aumento de imposto da população, né? Então a gente vai falar mais sobre isso, como que é esse projeto de lei, para vocês entenderem mais se algo vai chegar a passar tanto no Senado, Câmara e depois veto ou sanção do nosso querido presidente Lula. E durante o programa a gente vai tratar mais sobre isso. Hoje, como é um programa de tradição aqui nesse YouTube e também no Spotify, vamos começar aí com os índices. E hoje os dois palestrinhas na mesma mesa, vamos jogar no meio e quem pegar os índices pega. Vai lá. Quem pega os índices? Bom, eu tinha feito um joguinho, tipo, em poupar com o Matheus e eu fiquei com os índices de hoje. Você pediu par ou pediu ímpar? Par. Par tem 80% de chance de ganhar. Ninguém fala sobre isso, mas é verdade. Qual que é a fonte disso aí? Eu. Sempre confira o assunto dos astros. Eu joguei Essa fonte não era confiável. É confiável. Eu joguei 10 vezes e ganhei 8. Então eu vou começar aqui pelos índices dos Estados Unidos. A gente teve os 3 principais subindo. Então o Nasdaq Futuro subindo 0,5 e também o S&P 500 Futuro 0,18. Os motivos é muito por conta dos indicadores que vieram em linha com o mercado, principalmente da inflação do consumidor e também a inflação do produtor. Então veio em linha e a expectativa dos agentes econômicos ali é que tenha talvez ali uma queda das taxas de juros, né, entre 25 ou 50 pontos base
pelo Federal Research, né, que é o banco central deles. Então, vindo em linha, isso aumenta as expectativas do mercado e traz maior reflexo ali para a bolsa, e também alguns dados de empresa, porque alguns investidores também vão analisar muito os resultados do Walmart, que é a maior empresa ali de mercados de consumo. Então, vindo os lucros dela, vai ter insights, e isso também pode ter projeções positivas aí para o futuro. Além disso, a gente tem alguns dados da Ásia e Pacífico. A gente tem ali a bolsa da China subindo 0,94 e a Nikkei subindo 0,78. Então, tem recuperação importante nesses últimos dias. Pessoal, caiu energia aqui, estamos de volta, desculpe a interrupção. O Douglas vai continuar aqui na parte onde ele estava nos índices. Vai lá, Douglas. Bom, vamos começar pela parte da Europa. A gente teve os principais índices subindo, principalmente da Bolsa do Reino Unido subindo 0,3% e da Bolsa da Alemanha subindo 0,35%. Foi influenciado positivamente devido à divulgação do PIB do Reino Unido. Então, você tem ali o PIB crescendo 0,6% no segundo trimestre desse ano, e também veio também em linha com o mercado. Além disso, teve a produção industrial britânica, que subiu também 0,8%, acima das expectativas. Então, a indústria do Reino Unido aí trazendo resultados positivos e influenciando os mercados da Europa. Além disso, a gente tem a parte de commodities, que é o petróleo WTI subindo 0,30%, chegando a $77,21 o barril. E o petróleo Brent subindo 0,30% também, chegando a $80 o barril. Além disso, a gente tem a queda ali do minério de ferro, caindo 2,9%, chegando a $98,34. E o Bitcoin tem uma tendência de queda ali de 1,18%, chegando a $58,253, o nosso querido Bitcoin, nosso ativo. Maravilha. Então a gente vai começar agora com as notícias internacionais, né? Essa compra da Mars. Quem é a Mars? A Mars é a fabricante do M&M e também do Snickers, né? Aqueles docinhos que você vê em vários locais aí na humanidade. Mata a sua fome. Que mata a sua fome, te enche de gordura. Então eles fizeram um acordo para comprar aquela nova. Quem é aquela nova? É a dona do Pringles e também dos sucrilhos. Então, assim, a gente está falando de produtos comercializados basicamente quase no mundo inteiro, produtos muito grandes, que faz com que essa transação chegue à casa dos 36 bilhões de dólares. Caramba, cara. E aí, veremos produtos casados, novidades aí? A gente tá vendo mais um conglomerado surgindo no mercado. Tá a Mars, né? Dona do M&M. Inclusive, curiosidade pra vocês, sabem de onde que veio o nome M&M? Não. Veio do Forrest Edward Mars e do Bruce Murray, que foi o parceiro, né, do Mars, fundador da empresa. Então vem das iniciais, Mars e Murray. Maravilha. Fica a curiosidade. Então, posteriormente também foi comprada essa participação do Bruce. Mas agora a gente tem esse fato, né, de mais um conglomerado surgindo. E é legal destacar aqui que aquela nova também produz produtos muito ruins, né, que são alimentos veganos e vegetarianos. Então tem o Pop-Tarts, o Eggo e o Morning Stars, então, que aumentou a previsão de vendas também no início do semestre. Vale a gente puxar aqui também que a inflação tem pressionado um pouco o setor de consumo nos últimos anos, porque é um gasto não essencial, certo? Então, sempre que tem um ciclo de aperto monetário, o consumidor ele vai restringir gastos de onde ele não precisa. Só vai deixar de comprar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, farinha, não. Vai deixar de comprar chocolate, principalmente produtos de linha branca, por exemplo, vendido por varejistas. Inclusive, por isso que a gente não investe nessa empresa de setor de varejo. E outro ponto interessante é que quem tem caixa é rei. A gente ouve essa frase várias vezes aí no mundo dessas empresas, porque a Mars, que é uma empresa de propriedade familiar, que tem vendas anuais superiores a 50 bilhões de dólares, né, tem feito uma onda de compras nos últimos anos. E principalmente nesse momento de crise, acabam aparecendo várias oportunidades. Isso tem a ver diretamente com o primeiro receio do mercado, né? Então, o pessoal quer guardar dinheiro muitas vezes, e quem tem, agora sim vai conseguir comprar tudo que está sendo desovado no mercado. E até entrando em termos um pouco mais técnicos, tem a parte de valuation das empresas também. Porque como funciona o valuation? É a metodologia mais utilizada pelo mercado. É o fluxo de caixa descontado. Matheus, uma coisa interessante também é que se a gente olha como que é precificado, né? Quantos anos que vai trazer a valor presente, né? Depende de cada empresa para qual empresa. E é muito levado em consideração a robustez,
o quanto que esse negócio é sólido, qual que é o CEO o mundo corporativo que toca essa empresa. Então tudo isso faz com que você tenha mais múltiplos de anos para frente quando a gente fala de valuation de fluxo de caixa descontado. Então, por exemplo, imagina que você tem uma empresa ali que depende 100% da imagem de alguém, ou uma empresa que quando uma pessoa morrer, essa empresa vai acabar, você não consegue fazer um valuation com vários anos para frente. Pega a Berkshire, por exemplo, muita gente investe nela por causa do Buffett ficar até um ponto de atenção dos investidores. O que será da Berkshire depois que o Buffett morreu? Claro que ele já tem um sucessor na empresa, mas será que vai ser tão eficiente quanto o oráculo de Omaha? Exato. E aí a gente vê que com essas empresas que não tem uma diversificação tão grande, os múltiplos de anos para frente, ou seja, eu não compro 5 anos, 7 anos da última linha ali descontado. Eu posso comprar menos. Então você vê que às vezes a empresa pode lucrar muito, você vê principalmente empresas de tecnologia no mundo digital, você vê influenciadores que ganham muito dinheiro, mas que a empresa não é tão sólida. Por quê? Porque não tem outras fontes de receitas, né? Por isso que, por exemplo, aqui na Supernova, uma das principais coisas que a gente faz é sempre diversificar a nossa capacidade de geração de receita e também despersonalizar o máximo possível na medida do que a gente consegue. Por quê? Porque aí a gente ganha um valuation maior. O mercado precifica a gente com muito mais múltiplos do que se tudo dependesse da imagem de uma única pessoa ou que tivesse, não dependendo de uma única pessoa, mas tivesse uma única fonte de receita de um único setor específico com um único produto ou serviço oferecido. Então isso é uma brincadeira de pensar em como precificar uma empresa por fluxo de caixa descontado. Última linha, traz a valor presente. Quantos anos que eu vou trazer a valor presente? Depende de vários fatores. E até não é nem questão de valuation, isso que você falou muitas vezes. Claro, no final das contas acaba impactando, mas quando você diz de uma empresa que diversifica suas receitas, na realidade, você diz que é uma empresa mais perene, simplesmente. Ela tem uma maior capacidade de resistir a crises. Vamos por aqui o caso da UVP, por exemplo. Se fosse 100% da receita vinculada ao Raul, 100%. Morreu o Raul, acabou a empresa. E aí como que você vai dar um valuation para uma empresa dessa que depende unicamente de uma pessoa? Quantos anos você aceitaria o risco de comprar parte do lucro Exato. que vier? E quando você vai descontar os fluxos de caixa, né? Porque lá na frente o dinheiro não vai valer tanto, vai ter inflação e tudo mais. Então você tem que trazer isso a valor presente com uma taxa de desconto que reflita esse risco. Então todos esses fatores entram na conta, principalmente a taxa de juros do ambiente doméstico, então, que seria a taxa livre de risco. Se o governo está pagando mais nos seus títulos públicos, você vai exigir naturalmente, pelo menos, o que eles estão pagando, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, taxa Selic, nos Estados Unidos, a Fed Rate, mais um prêmio de risco para você estar investindo nessa empresa, ao invés de estar investindo no título do governo. E aí que entra, como que vai ser calculado esse prêmio de risco e até quantos anos, na realidade, você vai conseguir projetar, vai conseguir estimar de fluxo de caixa se você tiver uma incerteza muito grande. Então, todos esses fatores acabam batendo no valuation das empresas, então, juros e questões internas de negócio. Então, queria só fazer um breve comentário também. A gente tem a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, que a gente pega o quanto a gente aporta, e depois tem a parte ali do valor presente, né, que são fluxo de caixa já descontado. Essas empresas, quando fazem essas parcerias ou então faz fusões, ela tem uma TIR ali específica, né, por exemplo, 20%, que é a taxa que o investidor quer receber. Mas quando ela faz a integralização ali no balanço, às vezes por ganho de eficiência e de escala, essa TIR sobe. Então, às vezes, dá para você comprar empresas com valuation muito mais descontado, considerando que ela vai ter maior ganho de eficiência. Então, muitos empresários fazem isso também, porque são sinergias do negócio. Pessoal, para quem não está entendendo muito aqui, tudo que a gente estava comentando até agora nessa parte, a gente estava falando sobre valuation. Valuation é o valor da empresa, ou seja, o quanto que vale aquela empresa. Da mesma forma que você tem um carro, você tem a tabela FIPE, né, ali que metrifica o preço daquela sua empresa, daquele seu carro. Na empresa tem um sistema de valuation, que é o valor de mercado da empresa, né? E aí a gente está falando sobre algumas formas de você precificar uma empresa. Quando você passa na rua, vê uma padaria, que é sempre um bom exemplo, quanto que vale aquilo lá? Se eu quiser essa padaria para mim, quanto que eu pago? É isso que a gente está falando. Existem formas, né, que o mercado utiliza para fazer isso, sendo uma delas fluxo de caixa descontado. Vamos seguir então. Então esse foi o momento educacional. Quem é da UVP, escola, que já é entre os 20 mil alunos que a gente tem, já sabe isso de cor e salteado. Quem não é, hoje já aprendeu o que é um valuation e se conseguir prestar muita atenção, conseguir até entender as nuances ali do fluxo de caixa descontado, que é uma das principais formas de você medir um valuation fora empresa de tecnologia, né? Porque empresa de tecnologia, se você usar fluxo de caixa descontado, não vai fazer sentido nenhum.
Então vamos seguindo com as notícias. As notícias internacionais, a gente tem aí o PIB do Japão se recuperando, né? A economia ali do país cresceu 3,1% no segundo trimestre em relação ao mesmo comparativo do ano anterior, né? Então a gente vê aí que o aumento do consumo, né, reforça aí uma tese que pode vir uma alta na taxa de juros aí do Japão. Exatamente. O Japão, ele ficou muito as pessoas estão analisando muito o Japão aí nos últimos semanas, né, devido ali à queda muito expressiva da Nikkei. Então o Japão teve esse crescimento de 3,1%, foi acima das expectativas do mercado, que estava sugerindo ali uma alta de 2,1%. E quando a gente vai analisar o PIB de países mais desenvolvidos, a gente percebe que ele é muito puxado pelo consumo das famílias. Tanto pelo consumo das famílias e também investimento das empresas. Então isso tem impactado bastante ali a parte do PIB do Japão e tem alertado muito o Banco Central deles sobre um contexto de aumentar as taxas, né? Porque isso apoia a visão do Banco Central e já é um bom indicador que possa ter um maior aumento dos juros. Por que isso vai acontecer? Porque se você aumenta os juros, basicamente você enfraquece ali a parte do consumo, né? E isso, de certa forma, também bloqueia um pouco ter a parte ali do aumento da inflação. Só que o Banco Central do Japão, ele precisa ser mais cauteloso porque ele só buscou aumentar e já trouxe toda essa queda expressiva não só no mercado asiático, como também ali nos Estados Unidos e também nas bolsas mais emergentes, como no caso do nosso país. Então isso mostra também a resiliência também do Japão, né? Desde 2012, o PIB do Japão vem caindo, vem perdendo fôlego ali no continente asiático. Então, se a gente for pegar em questão quântica mesmo e de crescimento, países vizinhos deles crescem bem mais, principalmente a China, Taiwan também, Singapura. Então a gente percebe que esse crescimento aqui veio muito por conta de reposição do crescimento dos salários, ou seja, teve ganho real, que é quando você desconta a inflação ali do salário ali dos japoneses. Maravilha. Começando então as notícias nacionais para deixar você puto com a vida. Vamos lá, nosso querido Jacques Wagner, né? O líder do governo no Senado, ou seja, um senador que atua trazendo ali para dentro do debate as ideias que o governo tem e tentando fazer esse jogo político de aprovação na Câmara, no Senado, e também da mesma forma a gente tem um líder na Câmara do governo, assim que funciona. Então você tem ali os deputados, tem ali os senadores, você tem um líder do governo, né, porque o governo é o executivo e a gente tem o legislativo. Esse líder ele fica fazendo basicamente lobby político para tentar fazer as aprovações que são interessantes para o governo. E esse Jacques Wagner, que hoje é o nosso querido senador que cuida dos interesses do governo ali, propõe aí 8 medidas, né, em um pacotão para tentar passar ali no Senado e ver se a gente consegue aumentar mais ainda o valor pago ao governo, ou seja, tributo, imposto nas costas de todo mundo, né? Então, dentro dessas medidas, a principal que a gente traz aqui é o aumento de 15% para 20% na cobrança de juros sobre capital próprio, né? E de acordo com o nosso querido Wagner, né, nosso querido Jacques Wagner, ele já reconheceu que, abre aspas, vai ter um pouco de reclamação. Claro que vai ter reclamação, né? Vamos lá. Outra coisa que é a principal forma de captação de recurso, ou seja, aumento de imposto, é justamente isso que a gente vem falando desde o início do programa, né? Que é pegar aquele valor que está parado nas contas bancárias de todos os brasileiros e quem não sacar até dia 31. É engraçado, né? Dá 15 dias para todo mundo correr para a Caixa Econômica para sacar o dinheiro, porque senão ele vai pegar. É isso que ele está dizendo. E ele acha que vai ter um pouco de reclamação. Não, imagina. Porque se precisar do atendimento da Caixa ser bem flexível e rápido, olha, a gente tem ali a maior causa ali da população. Imagina só uma coisa, imagina você lá no Culuene, lá em distrito de Canarana, no Mato Grosso, pouco acesso a bancos, e aí você vai ter que ir para a cidade correndo, porque até a gente tem 15 dias, senão o governo vai pegar o seu dinheiro. Aí você corre, chega lá, mas chegou no dia 31, pegou fila, não conseguiu ser atendido. Nossa, agora o governo pegou meu dinheiro. Acampei na Caixa Econômica. Cara, eu consegui. Cara. Não, e além dessa ideia bem inovadora aí do nosso querido Jacques Wagner, inovadora, ele quer fazer uma pequena modificação ali na parte de bens e direitos do imposto de renda. Ele está propondo que estabeleça ali, porque o que acontece hoje no imposto de renda? A gente direciona ali a parte do nosso imóvel a custo histórico, ou seja,
as pessoas têm o valor do imóvel que não está sendo atualizado monetariamente há muitos anos. E ele quer propor que, caso essa lei seja aprovada, seja debatida e aprovada, que as pessoas já direcionam esse valor já com as correções monetárias e vai ter incidência de imposto, de 4% de imposto de renda e também de 6% ali de contribuição social sobre o lucro líquido. Então isso, de certa forma, vai aumentar a arrecadação do governo. Só que qual que é o problema disso? Hoje, a gente tem o que está vigente hoje é que você pode, assim que você vende o imóvel, você tem ali as alíquotas de 15% a 22% do imposto de renda. Só que isso é só quando você vende, né? Tem a alienação ali. Só que hoje ele já quer tributar isso mesmo que você seja já dono do imóvel. Isso é um problema muito grande, porque imagina só, não você... Não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum. Seria um dividendo recorrente para os cofres do governo. Isso, e você ter um imóvel a partir disso seria literalmente um ônus, porque mesmo sem fazer alienação, sem vender, você tem que fazer. Na realidade, só quero puxar esse ponto optativo. Isso aí é uma medida que o governo está desesperado atrás de arrecadação. Então volta naquela máxima de quem tem caixa é rei. Ou seja, você que tem imóvel, comprou muitos anos atrás, ele se valorizou demais e você pretende vender. Ao invés de você vender e pagar um imposto aí de 15% a 22.000% sobre o ganho de capital que você tiver, você pode atualizar agora, no próximo imposto de renda, se essa lei for aprovada, o valor do seu imóvel, e ao invés de pagar essa alíquota gigantesca, vai pagar só 4%. Nossa, é um desespero. É um desespero. Na realidade, o governo está abrindo mão de muita arrecadação no futuro. 96% para ter um dinheiro agora. Está abrindo a mão de grande parte da arrecadação no futuro para ter esse dinheiro agora e conseguir fechar as contas públicas. E já fizeram isso antes com outros instrumentos também. Inclusive, não é a primeira vez. Eu vou fazer só uma correção, seria 4% do imposto de renda da pessoa física, 6% de IR e 4% sobre contribuição social sobre pessoas jurídicas. Então, essa distribuição aí das alíquotas. E o próprio imposto de renda era uma medida momentânea, né? Se a gente for pensar no histórico mesmo, da criação do imposto de renda. Então... não existe nada mais permanente do que uma medida provisória de governo buscando arrecadar imposto, né? Eu vou colocar só aqui, mas é um pouquinho. Exatamente. E outro dado importante é o JCP. Mesmo que ele aumente de 15% para 20%, ele ainda utiliza a base de cálculo para deduzir imposto de renda e contribuição social das empresas. Então, de certa forma, isso vai aliviar também o caixa das empresas, porque muitas empresas utilizam isso como manobra contábil acho que é uma palavra meio ruim, né, de falar, mas de um movimento contábil para você pagar menos impostos. Então, não sei se isso vai criar muito efeito. Agora, as outras duas ideias alternativas aí totalmente inovadoras. Totalmente fora de contexto. Isso tem mais a perder para a população e também não é uma medida popular. Então, quem está assessorando aí o nosso querido Jacques Wagner não está assessorando tão bem, porque isso não é uma medida que vai ter muita apreço aí da população. Cara, não faz sentido nenhum. De verdade, imagina a notícia. Beleza, digamos que seja aprovado no Senado, vá para a Câmara, nosso querido presidente Lula sanciona, entra em vigor, o que acontece? Todo mundo corre para as agências bancárias que têm um atendimento péssimo para mexer no dinheiro, porque senão o governo pega. Não é tão inteligente, é impopular e no mínimo mau caratismo. Então, cara, não sei o que dizer. Vamos passar para a próxima, porque senão a gente vai começar a ofender. Entendeu? É sério, é complexo, é difícil falar dessa notícia sem gerar um tipo de ofensa pública. Continuamos nosso programa com a notícia nacional, né? A captação aí das empresas julho bate recorde em julho, ao somar 96 bilhões de acordo com a Anbima, né? O órgão regulatório do mercado financeiro. Então tivemos muitas captações aí no período de julho, cara. Exatamente, e foi recorde. A maior captação mensal na série histórica, que foi iniciada em 2012. E no acumulado do ano, também recorde, um total de incríveis 435 bilhões de reais. Olha que doido, né? Porque no nosso mercado financeiro de capitais tem um total de 7 trilhões. E só nesse ano, né, até o presente momento, foram captados 435 bilhões nessa parte de renda fixa. Então está tendo um incentivo muito grande nesse mercado, com destaque principalmente agora para as debêntures e debêntures incentivadas. Qual que é o ponto principal disso aí? Debêntures incentivadas, por serem principalmente setores de infraestrutura, então saneamento, telecomunicações, desenvolvimento de energia solar,
rodovias, são isentas de imposto de renda para estimular esses setores. Então você consegue taxas muito interessantes nesses títulos, principalmente por conta dessa isenção e porque são projetos de longo prazo também. Então, quando você tem um projeto com uma duração mais longa, um vencimento mais longo no seu título, naturalmente passa a ser exigido um prêmio de risco maior. Tanto que nessas captações o prazo médio ficou em 10,3 anos, é uma década para você reaver o seu investimento. Mas claro, isso em muitos deles com isenção de imposto de renda e uma taxa muito atrativa de investimento, o que justifica essa captação tão grande que a gente teve no mês e no ano. Maravilha. Antes de começar o nosso querido quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. E no vídeo anterior teve um comentário aqui do @GeanoOliveira1471 que ele disse: cheguei atrasado do parto da minha filha, esperando o suco-soco matinal. Agora serei um pai informado e atualizado e minha filha agradece. Pô, que bonito, né? Aí você vê o comentário dessa pessoa alguém comentou embaixo, o Theo Bode Feio. Theo Bode Feio. O rapaz veio com uma conversa tão elegante aqui, falando da filha que acabou de nascer. E você vê aí que a violência verbal começa aí, ó. A pessoa já vem rindo da outra. Não sei, agora a gente nem sabe se sua filha realmente nasceu, se é verdade ou não. Edson, mas é suco matinal ou soco matinal? A gente vai falar até o final do programa, porque esse programa tá diferente. Não sei se vocês perceberam, mas é um programa diferente. Tá diferente. E aqui a Ana Brasile mandou ontem, né? Porque ontem teve muito comentário. Mandou: o melhor foi alguém bocejando no microfone. Ele tá animado, era o Zé. Se vocês voltarem no início do vídeo anterior, quando começa os índices, o Zé. Porque o Zé não consegue ficar assim, fungar no microfone. O Zé fica assim. Ele tem uma tireoide atacada. E aí ele começou a bocejar no meio do programa. Já é notícia do mercado financeiro, né? Já não tem tanto glamour. Aí vem o Zé e começa a bocejar, tá fora do programa. É pronto. E o outro aqui, né? O Fernando Medeiros 9578 mandou: tem que ter Matheus e Douglinhas no soco matinal. Parabéns pelo programa, escuto todos os dias. Tá aí, Fernando? Fecha a câmera pra eles aí. Fernando? Tá de acordo? Agradeço, Fernando. Obrigado. Quais são os seus comentários? Eu quero ler um comentário do @MatheusOliveira_JG4QO. Bom dia, pessoal. Poderiam me explicar melhor a diferença entre FIIs de papel e FOFs e as nuances de como esses dois ativos são afetados no mercado? Com um exemplo, por favor. Um abraço de Santos, São Paulo. Então, Matheus, os fundos de papel... Você tem os fundos normais que investem no setor imobiliário, você também tem até FIAGROS e FIINFRAs que poderiam ser, de certa forma, classificados como fundos de papel nessa visão. Por quê? Eles investem em crédito, eles não investem em imóveis. Então, o fundo de papel tradicional, ao invés de comprar um shopping, comprar um galpão logístico, ele vai comprar um CRI, que é uma operação de crédito lastreada em imóveis. Ele vai ter a sua receita com recebimento, né, do principal corrigido e dos juros. Então, é assim que um fundo de papel ganha dinheiro. E o ponto é, ele é mais arriscado que um fundo de tijolo, porque tem marcação a mercado sobre os títulos, então quando o juros sobe, o valor patrimonial do fundo cai e a cota dele também acompanha, e ele pode ter inadimplência também, então pode ficar alguém sem pagar no fundo que vai acabar batendo muito no valor patrimonial dele. Eu vou pegar um exemplo extremo aqui no fundo de papel que deu muito errado, que foi o HCTR11. As cotas dos fundos pincaram 70%, 80%, porque era um fundo com uma linha de investimento high yield. Então, emprestar para quem tinha uma qualidade de crédito muito duvidosa para tentar conseguir um retorno maior. E deu ruim. Teve inadimplência, o valor patrimonial do fundo foi lá para baixo e as cotas também, por conta desse risco do mercado que já foi sendo precificado no fundo de terem novas inadimplências. Então, teve aquele problema com um CRI de varejo, né? O circuito varejo, lembra, Douglas? Teve vários também, teve o DEVA 11 também teve problemas. Exato, teve o TORD 11. Exato, vários fundos. Mas claro, tem fundos que acabam sendo muito rentáveis de papel também. Tem claro, não é uma recomendação, sugiro que você estude o fundo. Eu te dei um exemplo de um fundo que performou mal, e eu estou simplesmente falando que outro performou bem ao longo do tempo. Você tem o Canip, por exemplo, que é um fundo já voltado para a proteção da inflação, então o indexador dele é principalmente PCA, e tem uma linha de crédito mais focada para o high grade, então para quem tem uma maior qualidade. Só claro, você tem que ver se faz sentido na sua carteira você ter fundos de papel inclusive. E agora um FOF, ele é um fundo imobiliário que investe em fundos imobiliários. Ele também pode ter papel na carteira. Então entenda ele como não necessariamente um ETF, mas algo bem parecido com isso. Então, ele pode ter até uma gestão ativa na realidade. Então ele ganha
a sua receita por meio de recebimentos de proventos de outros fundos imobiliários, a parte de papel também, juros e amortizações e correção monetária, e ganho de capital. Então ele pode atuar ativamente no mercado e ficar comprando e vendendo cotas para tentar, né, extrair essa diferença de ganho de capital e gerar mais receita para os cotistas. Então é muito interessante você avaliar, por exemplo, até quem que é o gestor do fundo. Se é um cara que tem uma boa experiência de mercado, já teve resultados passados bons, porque ele tem a possibilidade de ser ativo no mercado para tentar gerar uma receita ou um prejuízo também extra aos seus cotistas. E um ponto de observação também é que você acaba pagando uma duplicidade de taxas nesses fundos. Então você tem as taxas dos fundos que estão dentro do portfólio e a taxa do próprio fundo de fundos, do FOF. Então tem que compensar, né? O gestor tem que ser realmente bom e o fundo tem que trazer essa eficiência por meio de ganhos de capital. E outro ponto é que você pode ter tanto desconto duplo quanto um ágio duplo. Então vamos supor que um portfólio do fundo, ele tem fundos negociados a 0,8 de PVP, preço sobre valor patrimonial, e o próprio fundo está negociando a 0,8 de preço sobre valor patrimonial. Na realidade, você está comprando a carteira dele a um múltiplo de 0,64 vezes, que você tem um desconto da carteira dele e do próprio fundo. E o mesmo vale para o cenário oposto. Se você pagar mais caro nos fundos que estão dentro dele e dentro que está do próprio FOF, você acaba pagando mais caro em tudo. Então é um pouco mais complexo para você entender de fato um FOF e conseguir tirar a eficiência desses ativos. São ruins? Não necessariamente. Podem ser muito vantajosos, mas você tem que saber o que está fazendo também. Momento certo, né, de entrar nele. Fala muito, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ó, quem fizer comentário aí que gerar resposta grande do Matheus, vou nem ler, vou apagar o comentário. Meu Deus do céu. Ó, lembrando sempre, todas as empresas, todos os fundos, todos os papéis que o Matheus trouxe não é uma recomendação de compra, porque recomendação de compra aqui a gente é contra. E a Ambima também. Meu Deus. Agora hoje foi palestra, foi o ápice da palestrinha, assim, ó, a palestrinha do Matheus, ela vem, e ele fala, e tem mais um ponto, e aí o Lucas já se olha de lá, e o cronômetro aqui, e o cronômetro rodando, e mais um ponto, e aí por isso que, e também, mas ficou bem explicado, ficou maravilhosamente. Eu tenho certeza que agora você sabe muito bem o que é um fundo de papel, o que é um FOF. Maravilha, não, realmente, eu achei bem explicado mesmo, ficou bom. Sim. Bom, a nossa sorte é que o comentário que você falou na primeira vez, que foi do Jean Oliveira 1471, era o que eu também tinha escolhido. É. Acho que vai ser um abraço duplo aí. Que a sua filha... Que é isso? O cara acabou de ser pai. Exatamente, um abraço pra ele, pra filha dele, pra família dele. Então, parabéns por ser pai. Também por o Douglas é um ser humano muito amoroso. Simpático, muito amoroso, como você, como o Douglas, como o Lucas. Lá ele. Ai, meu Deus. Vamos lá. Só queria agradecer mesmo pelo comentário e que você tenha muita saúde, você e sua família. Pegando só uma parte que o Matheus estava comentando sobre questão de fundo de papel e também fundo FOF, eu só queria trazer um destaque maior para fundos de infraestrutura, né? A gente já até trouxe destaque ali pelas debêntures incentivadas e também debêntures normais. A diferença ali é muito por conta das alíquotas de impostos, né? Porque um é isento, as incentivadas, muito por conta de empresas que têm mais viés sustentável. São empresas que, esses fundos de FIAGROS geralmente têm na sua composição uma parte setorial bem interessante e também ativos que têm balanços mais sólidos. Então, é natural que ao longo do tempo as nossas projeções em relação a esses ativos tendem a crescer, porque, veja, se está em infraestrutura, de certa forma um setor que é perene, então é um setor que trabalha com margens altas, é um setor que tem também essa parte de contratos de longo prazo também para vencer, então isso também tende a gerar valor para os seus cotistas. Então, a gente tem os fundos de papel, a gente também tem essa parte também dos fundos de infraestrutura, que é uma alternativa de investimento para quem busca aí reposição da inflação por meio dos rendimentos. Só para fechar essa palestra dupla, Deus do céu. Vai, os Matheus. Fundos imobiliários normais, fundos de papel, fundo de tijolo, FOFs, são isentos de imposto de renda nos proventos, só que você tem um imposto de renda sobre ganho de capital. Então, se você vender com lucro, você tem que pagar imposto. Os FIINFRAs, né, fundos de infraestrutura, são isentos até de ganho de capital. Então, se a sua cota se valorizar e você vender, você não paga imposto. Mas, claro, isso é válido para a pessoa física. O próximo comentário de fundo imobiliário aí, a gente vai banir do canal. Permanentemente, viu? Fez comentário de fundo imobiliário, vai ser quicado da sala.
Vamos lá, mais 2 comentários aqui, o @CHChristopherGomes falou, bora almoçar meu povo, e o Eric Freitas 4161 falou, gosto muito do Matheus, mas não sei o porquê. Como que não gosta também, né? Como que não gosta do Matheus, cara? E vamos então para as notícias não tão irrelevantes, acelerado agora, ó, vamos manter um ritmo bom aí, vamos lá. A Oi BR3 revertendo prejuízo aí, tem um lucro líquido de 15 bilhões de reais aí a nossa companhia telefônica. Teve esse lucro inclusive no segundo trimestre aí apurado. Exatamente, esse lucro, ele, como a gente tinha falado no início do programa, esse lucro não é recorrente ao caixa, ou seja, não vai ter efeitos ali entrando recursos na empresa, ou seja, não foi por ganho de eficiência mesmo operacional. Isso foi muito por conta ali do plano de recuperação judicial da companhia, que iniciou ali em abril desse ano, e o plano reduziu em 70% os gastos que ela teria com obrigações ali com seus credores. Então isso teve desconto tanto de parcelamento e também conversão em valores em ações, ou seja, a empresa de vez pagar ali as suas obrigações em dinheiro, teve ali uma conversão em ações, então os seus credores, de certa forma, viraram também acionistas. Outra coisa também que a gente viu que gerou ali uma certa surpresa é que a empresa não gerou EBITDA, que no caso seria o lucro operacional. E quando a empresa não gera EBITDA, quer dizer que ela não teve também geração de caixa. Porque ela ela teve um ano antes um resultado positivo de 42 milhões e agora teve um prejuízo de 318 milhões. Isso é muito preocupante, porque nem a operação a empresa consegue pagar. Porque se a gente pega a parte de DRE mesmo, a gente tem receita menos custos, lucro bruto. O lucro bruto foi menor do que os gastos operacionais, porque depois disso vem o EBITDA. Então, ou seja, a empresa tem maiores desafios ali na sua operação. E muito por conta ali também por queda de receitas, porque a empresa ela teve uma queda de 23% das receitas não estratégicas, que essa foi a expressão que a empresa utilizou, que é basicamente aquelas partes de telefonia móvel que ela vendeu para outras operadoras. E também teve uma queda muito grande também de 23% nas partes estratégicas, que é onde a Oi quer mais trazer resultado, que seria ali na Oi Fibra e também soluções da companhia, que também teve uma queda de 23%, e a Oi Fibra teve um recolhimento ali de 0,9%, chegando a R$1 bilhão de receita. Então a empresa não está tendo lucro operacional, tem queda nas receitas, então quem é acionista da Oi precisa estar bem atento aí a esses detalhes, porque a empresa teve esse lucro aí, mas basicamente foi só um reconhecimento contábil, não teve nada de ganho de escala e nem operacional. Maravilha. Traduzindo algumas coisas, DRE. O que é a DRE que o Douglas falou? Demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, é basicamente uma foto contábil do que a empresa fez e o que ela gerou de lucro ou prejuízo. Então é a DRE. Lá em cima, a primeira linha, faturamento, tudo que entrou de dinheiro. Depois tem o lucro bruto, que é tirando os principais custos ali, né? E não os custos operacionais, só o lucro bruto. E aqui já teve prejuízo. Exatamente. Aqui já teve prejuízo. E aí depois tem toda a despesa operacional, ou seja, todo o maquinário, todo o pessoal que trabalha, todos os colaboradores, tudo. Aí vem o EBITDA, né? Ou EBIT, né? Depende de onde você vai analisar. O EBITDA tem a depreciação e amortização. Aqui que a gente vê a capacidade de gerar caixa, ou seja, fazendo o que ela faz, ela gera dinheiro ou não. Se já deu prejuízo lá em cima, aqui deu mais prejuízo ainda. E no final, ainda depois do EBITDA, né? Você tem o lucro líquido mesmo, que é a última linha que a gente fala para fluxo de caixa descontado. Aí o prejuízo foi maior ainda. Então a gente vê aí que muito complexa a situação da Oi. Indo para a última notícia, agora a gente tem aí 260 bilhões de reais vencendo hoje no Tesouro Nacional, né? Um título ali, o NTNB 2024, conhecido como Tesouro IPCA+, né? Esse tesouro foi comprado ali, foi emitido, né, em 2003, com preço de R$300,55, e agora ele venceu, né, com preço de R$4.439,55. Algum comentário, Matheus? Bom, o Edson acabou com a notícia. Pronto. É isso, venceram 260 bilhões em NTNB. Quem entendeu, entendeu. Acabei com a palestrinha. Eu dei a notícia. Ele acabou com a palestrinha. Só que o que é interessante é o poder do longo prazo, na realidade, nesses títulos. Que eles tiveram um retorno anualizado de 14% ao ano, com uma inflação no período na faixa de 6% ao ano. Ou seja, um retorno real de 8% ao ano que a gente teve nesses investimentos. Mas claro, isso para quem segura até o final. Por quê? Emite em 2003 para investimento em 2024, 21 anos. Em 21 anos, no começo, o título oscilou muito por conta da marcação ao mercado, porque quanto mais longo é o título, maior é a volatilidade dele, mais sensível ele é a alterações nas taxas de juros. E o título foi oscilando,
Então, algumas pessoas provavelmente se desfizeram dele no meio do caminho, outros realizaram ganhos na marcação ao mercado, e hoje quem segurou até o final teve esse retorno incrível, né, de IPCA mais 8, na realidade. Inflação de 6, retorno de 14, então dá 7 alguma coisa na realidade, né, que é um pouquinho diferente o cálculo, mas fica bem próximo de 8% ao ano de retorno real, investindo em títulos públicos. Né? Olha que loucura o retorno. Isso mostra muito o poder ali do prêmio de risco, né? Porque você tem o IPCA, né, que é para fazer a reposição da inflação, mais o prêmio de risco. Então, é sempre importante, por exemplo, a gente pega IPCA mais 6 ali, ou 6 e alguma coisinha, que é uma escala ali de janela de oportunidade que a gente sempre vê. Aí é o poder de compra, né? O poder ali do risco mesmo, que é IPCA mais alguma taxa de prêmio ali para o investidor estar mais investindo nessas rendas fixas. E demonstra o risco Brasil sendo precificado nos títulos também. Porque para pagar uma taxa tão alta dessa, ainda mais porque em 2003, época de boom das commodities, na realidade, o Brasil é exportador de commodity, estava com a economia bem, crescendo, e mesmo assim pagando um IPCA mais 8 da vida. Até porque, mais um critério é há quanto tempo a gente fala de empresa, né? Há quanto tempo essa empresa existe, há quanto tempo ela está no mercado. E aqui no Brasil servia para quê? O Plano Real tinha sido criado em 94, o Real tinha 9 anos de história, e no Brasil a gente já teve outras 7 moedas. Então era uma moeda muito nova. Então por isso, mesmo num momento econômico bom, era precificado um risco alto nesses títulos, porque não tinha histórico a ser avaliado dessa nova moeda fiduciária. Maravilha. E quando a gente olha, né, para essa perspectiva de longo prazo, né, a gente teve aí então 14% de rentabilidade versus 6% de inflação. Um bom título aí para quem teve. Fique de olho então, porque se esse dinheiro se você comprou e ainda permaneceu nesse título, esse dinheiro vai ficar disponível ali para você hoje, né? Já caiu na sua conta e faça algum tá bom disponível para dele. investir. Exato. E para finalizar o programa então, recado final, alguém? Então eu pego o recado final pra mim, pronto, porque a gente já acelera isso aqui. Vamos lá, você aí, pai de família, porque hoje a gente teve hoje um pai aqui, né, no programa, teve um comentário ontem. Então se você aí tá preocupado, muito preocupado ali com seu filho na adolescência, porque menino na adolescência começa a fazer tatuagem, né? E começa a fazer aquela tatuagem muito emocional, ou seja, é muita emoção ali, e ele coloca alguma coisa que ele não quer, né? E depois ele se arrepende. Então como que você previne isso? Ó, a cal perfeita. Quando seu filho estiver ali com 11 anos de idade, 10 anos de idade, o que você vai fazer? Você vai tatuar ele inteiro. Só que você vai tatuar com mensagens positivas. Você já tatua ele, enche ele de tatuagem com as mensagens positivas. Quando ele ficar adolescente, ele já não tem espaço mais para tatuar no corpo, porque você já fez esse trabalho para ele. Acabou o programa.